sentença falsa, né? Aí descendo um pouquinho mais, ele já vem dizendo aqui sobre sentença aberta e sentença fechada. Então vamos compreender o que vem a ser, né? A sentença aberta, sentenças abertas, né, são aquelas que possuem elementos desconhecidos. Esses elementos desconhecidos são chamados de variáveis ou incógnitas, né? Então, por exemplo, no item A, x mais 4 é igual a 9. É claro que de cabeça, né, a gente conhece, a gente sabe que é o 5. Né? Vamos supor, não sei qual é o número, né? Eu represento com a letra x. E a letra x é a variável daquele problema, né? Aí depois no item B, aí já são duas letras diferentes. Deixa eu só observar se chegou mais alguém. Chegou. O Ebert. Tudo bem, Ebert? Eu já comecei aqui a conversa, mas estou bem no início, tá? Pode ficar tranquilo aí. Oi, professor. É que eu já comecei, mas está bem no início, tá? A gente esperou um pouco também. Então, no item B, ele está dizendo o seguinte, que x mais y é 20. O x e o y são valores que eu não conheço, então são chamados de variáveis, né? Tá aqui, são as variáveis. É claro que ali tem várias situações, né? Um vale 5, outro vale 15, o outro vale 8, outro vale 12, né? Então tem várias situações para resolver. Mas como é só para comentar o que é uma sentença aberta, uma sentença fechada, né? Então a gente para por aí mesmo, né? Agora, sentença fechada, né? São aquelas que não possuem variáveis ou incógnitas. Por exemplo, no item A, 15 menos 5 é igual a 10. É uma sentença verdadeira, né? Mas ela é fechada, porque não tem o que fazer, né? É aquilo mesmo, né? Se eu tirar 5 de 15 dá 10. No item B, 8 mais 1 dá 12. É falso, né? Não tem o que fazer, você não tem uma variável ali para você mexer com ela, né? Já está fixo, né? O 8 e o 1. E sabemos que 8 mais 1 não dá 12, então é uma sentença falsa. E é fechada, né? Você não tem o que mexer com ela. Apareceu aqui a equação, tem um link, mas do Forms. Eu acho que esse aí tem a ver porque eu não imprimi nenhuma vez. Pode ser que seja do próprio formulário que eu tenho. Eu sei que era de um site, né, que a gente costuma indicar, né, para o aluno aumentar, né, o repertório. Não é não. Bom, aí virando a página aqui, ele vai falar de equação. Equação são sentenças matemáticas abertas que apresentam o sinal de igualdade. Aberta é quando você tem um valor desconhecido, né? Uma letrinha x, um y, pode ser t, pode ser a, né? Não tem problema, tá, gente? Então, aqui no exemplo A, ele colocou que x menos 3 é igual a 13. E a variável ou incógnita é a letra x, né? É um valor que eu não conheço. É claro que mentalmente você vai saber, 16 menos 3 dá 13, né? X vale 16. Mas como ele está dando só o exemplo, a gente para por ali mesmo. No item B, 3y mais 7 igual a 15. Então, eu preciso de pegar um número, triplicar esse número, depois somar com 7 e dar 15. Então, a variável ou a incógnita é a letra y, né? Tá vendo que em cada situação você pode mudar a letra, né? Ela vai assumir valores diferentes, né? Às vezes Ô, professor. Oi, pode falar. Eu vou ter que dar uma saidinha aqui. Mas você vai voltar? Eu vou tentar. Tá. Eu vou gravar aqui, depois eu tento passar para vocês, vamos ver. Tá, então depois você passa para mim. Tá, beleza. Tchau. Tchau. Então, voltando no item B, né? Eu tenho que triplicar o número, somar com 7 e dar 15. E a letra y é a incógnita, ou a variável, né? Que é o que eu vou alterar ali no problema. Agora, é claro, eu podia usar x no item A, no item B, né? Sem problema. Só que em cada circunstância, em cada equação, a letra assume um valor desconhecido diferente, né? Porque você faz o cálculo e encontra valores diferentes, né? Nunca vai ser igual, né? Se eu fizer uma conta hoje e encontrar x igual a 16, amanhã o mesmo x, né, que eu estou procurando numa outra situação não vai valer 16, né? É de acordo com aquela situação, com aquela equação que a gente está discutindo, né? Então, a expressão à esquerda do sinal, né, de igual, a gente chama de primeiro membro. Então, eu vou até circular aqui, ó. Deixa eu ver se dá certo. Deu. Então, tudo que está antes do igual, né,
antes do igual, do lado esquerdo, então a gente chama de primeiro membro. E na expressão que vem à direita do sinal de igual, a gente chama de segundo membro. Então aqui, embora tenha só o 13 pertence ao segundo membro. O 15 ao segundo membro, né? São equações diferentes, né? Agora uma outra coisa, ali depois eu acho que, não me lembro se ele colocou isso. Eu vou até comentar, senão lá embaixo eu pulo. Essa letrinha X que aparece aqui, ó, no item, no exemplo A, o X a gente chama de termo, é um termo da equação. O 3 também é um termo da equação. O 13 lá no segundo membro a gente chama de termo da equação. Aí no item B, 3y, eu chamo de termo da equação, né? O 7 é um termo da equação, o 15 é um termo da equação. Então a equação ela é basicamente assim, tem um sinal de igual separando, né, primeiro membro, segundo membro, e tudo que eu tenho no primeiro membro, né, vai estar um ou mais termos, né? Você pode ver que ali no item A tem 2, tem o x, tem o 3, no B também, mas poderia ter mais, poderia ter 4 membros, 5, né? Mas do exemplo ficou bem mais simples assim mesmo, né? Não está com mais variações, né? Eu tenho só 2 termos e poderia também, né? Olha, antes de virar a página, 3y mais 7, podia ser 7y, né? Mas não é, a letrinha ali só ficou no primeiro termo ali do 3, né? Deixa eu ver agora. Equacionando, vamos ver o que vai dizer. Que agora a letra também teve que diminuir por causa do espaço lá, né? Então a gente vai equacionar e resolver um problema. Então tá como assim, comentado, né? Foi comentado. No exercício ele diz que Ana nasceu 8 anos depois da sua irmã, Natália, em determinado momento da vida, né? Natália possuía o triplo da idade de Ana. Então ele quer saber, né, a idade das duas pessoas, né? Então vamos ler de novo. Ana nasceu 8 anos depois da irmã. Aí no momento da vida, numa determinada época, a Natália tinha o triplo da idade da Ana. Então precisa saber a idade das duas. Aí a solução aqui, né, para resolver. Ele vai só comentando, né, gente? Para resolver esse tipo de problema, utiliza-se uma incógnita para estabelecer a relação de igualdade. Assim, denominamos a idade de Ana como x. Ele chamou de x, que é eu não sei a idade dela, eu não sei qual é o número, eu dou a letrinha x para dizer que representa a idade da Ana. Como Natália tem 8 anos a mais do que Ana, então eu posso escrever que a idade da Natália é a idade da Ana mais 8, né? Porque x é a idade da Ana e o 8 é a idade da Natália, né? A idade da Ana mais a da Natália. Aí eu posso representar assim, então, x mais 8. X mais 8. Bom, por conseguinte, a idade de Ana 3 vezes... Nossa, acho que está errado. 3 vezes... Dá o jeito de ler, né? A idade de Ana 3 vezes será igual... Eu acho que foi digitado errado. Vamos tentar traduzir esse erro aqui, né? Vamos tentar corrigir. A idade de Ana é 3 vezes menos, né? No caso, né? Volta. Eu tenho que voltar no enunciado lá em cima. Num determinado momento, a idade da Natália é 3 vezes maior. Então é por isso. Então, por exemplo, aqui. A Natália, que é o x mais 8, né? E esse 3x significa a idade da Natália, que está aqui no primeiro membro, é 3 vezes a idade da Ana. A Ana está aqui no segundo membro, vamos dizer assim, tá? Por isso que está a equaçãozinha. Embora eu tenha invertido aqui, ó, 3x igual a x mais 8, não tem problema, tá? Você altera os lados da igualdade, né? Mas sem deixar nenhum termo para um lado ou para o outro, né? Não vai dar errado. Então, eu poderia ter escrito como está ali, 3x igual a x mais 8. Mas, como eu escrevi x mais 8 igual a 3x, também não vai alterar, tá? Bom, aí, o que acontece? É que aqui ele colocou de um jeito para facilitar. Por quê? Ele tem 3x,
Aí esse x que está aqui no segundo membro, ó, só vou dar um pinguinho nele, ele passa para o primeiro membro trocando o sinal, fica menos, né? Porque assim, se você tem alguma coisa de um lado da igualdade e quer passar para o outro lado, você vai trocar o sinal se estiver somando ou subtraindo. E vai multiplicar ou dividir se estiver, né? Por exemplo, está multiplicando, eu passo dividindo. Se estiver dividindo, eu vou passar multiplicando. Então, é uma operação inversa isso, né? No caso, está x mais 8. Se eu quero tirar o x do segundo membro, então eu tenho que subtrair, né? Porque lá no segundo membro ele estava positivo, estava somando, né? Então, vai ficar assim, ó, 3x tira 1x, eu vou ficar com 2x. 2x igual a 8. Agora, esse 2x, o 2 está multiplicando. Se eu quero tirar o 2 dali, então eu tenho que passar ele dividindo o 8. Aí tem várias maneiras. Podia pôr aqui a fração 2 embaixo, podia pôr assim, ó. Não vai ter problema, tá? Porque assim eu estou multiplicando, mas pelo inverso do 2. Agora, se eu colocar aqui embaixo, é como se estivesse dividindo. Então, é relativo, tá, gente? Você não interfere, tá? Eu vou colocar na forma de fração, que é o que a gente costuma ver mais. Apagou. Tanto é que aqui no exemplo ele colocou 8/2, né? Tipo, dividindo, né? 8 dividindo 2, que dá 4. Então, 4, gente, é a idade da Ana, né? Porque x lá no começo ele determinou, x vai ser a idade da Ana. Então, se eu cheguei no x igual a 4, que é o resultado de 8 dividido por 2, 4 é a idade da Ana. Aí, para completar aqui, ele vem com um comentário, né? Portanto, como x é a idade de Ana, naquele momento ela terá 4 anos, né? Enquanto isso, Natália terá 12, porque se uma tem 4, tem 8 a mais. Então, dá 12. E o triplo da idade de Ana... Perdão. O triplo da idade de Ana, 8 anos a mais. Mas por que escreveu isso? Dá o triplo, né? Pensa bem, se eu tenho 4, outro tem 12, o outro que tem 12 tem 3 vezes mais a minha idade. É nesse sentido que ele colocou 8 anos mais aqui, tá? Às vezes o jeito de escrever, a gente lê e não compreende assim, né? Fácil, né? Mas se uma tem 4, outra tem 12, significa quem tem 4, beleza, o outro tem 12, tem 3 vezes mais, né? É o triplo da idade, né? Bom, aqui eu coloquei 2 exemplos, né, para ajudar, para acompanhar a resolução. Agora não tem assim um enunciado, uma situação para a gente analisar, né, e equacionar, mas ela já está pronta. A equação é assim, 3x menos 2 igual a 16. Aí, como eu comentei agora há pouco ali em cima, para tirar esse menos 2 aqui do primeiro membro, ó, ele passa para o segundo membro. Como aqui está menos, aí ele passa com o sinal de mais. Ó. Pode observar que tem um sinal de mais na frente. E antes estava menos no outro lado. Agora, eu estou isolando, né? Estou deixando só o 3x no primeiro membro, e no segundo membro eu tenho o 16 e o 2. O 16 mais 2 dá 18. Aí, esse 3x igual a 18 é o próximo passo da resolução, né? Bom, se eu tenho 3 multiplicando x e quero tirar o 3 dali, eu tenho que passar ele dividindo. Por isso que fica assim, 18 sobre 3. 18 dividido por 3, que dá 6. Ou seja, chega um momento que você pensa assim, por exemplo, o triplo de um número dá 18. Qual é esse número? Um número que multiplica por 3 dá 18, é o 6. Então, às vezes, o procedimento de resolução, de equação, tem todas essas passagens, mas o nosso cérebro ele processa mais rápido, então às vezes você não vai escrevendo, né? Você pensou, chegou na solução, tem disso também. O segundo exemplo, agora eu tenho 5x no primeiro membro, igual 2x no segundo, mais 6. Esse 2x, eu preciso de tirar ele do segundo membro. Então ele vai lá para o primeiro membro, onde está o 5x. Aqui não tem sinal, então ele é positivo. Tanto é que agora, olha só, você tem o 5x menos 2x, porque o 2x passou para o primeiro membro, né? Trocou o sinal. Ficou o igual e o 6. Permaneceu somente o 6 no segundo membro.
Aí, na terceira linha, próximo passo, 5x tira 2x dá 3x. 3x igual a 6. Aí, voltando no exemplo anterior, né? Um número multiplicado por 3 para dar 6. É o 2. Então, você não precisa ficar escrevendo, né? Você consegue fazer mentalmente. Ou pode fazer a divisão, né? Passar o 3 dividindo o 6. 6 dividido por 3 dá 2. O cérebro da gente faz tudo isso, só que sem assim registrar, né? Sem escrever, entenderam? Então, a parte assim do raciocínio é bom que a gente vai aprimorando, né? Você não vai precisar de ficar escrevendo tudo. Porque quando chega na faculdade, você vai fazer um curso assim, de engenharia, de matemática, de física, os cálculos dão 2, 3 folhas de caderno, 4 folhas de caderno. Quer dizer, isso porque a pessoa abrevia, se não abreviar, dá mais. Então, é bem assim mesmo. Aqui era para colocar nome porque faz parte lá do formulário, né? Ué, por que ele pulou 1? Estranho. E considerou que o nome é pergunta 1, mas tudo bem. Olha só. Esse exercício eu vou considerar ele como 1, então, porque na hora que imprime parece que ele inverte tudo. Então aqui seria o 1, aí depois o 2, assim vai. Bom, aqui ele diz a soma da minha idade com a idade do meu irmão, que é 7 anos mais velho que eu, dá 37. Quantos anos eu tenho? Como é que a gente equaciona isso? Então, por exemplo, se ele está falando a soma, essa palavra soma, eu já sei que vai ter um sinalzinho de mais aqui, né? Tem um sinalzinho de mais. Bom, minha idade. Eu não vou dizer a minha idade, eu chamo de x. Né? Com a idade do meu irmão, que é 7 anos mais velho, então eu posso repetir a minha idade e acrescentar 7, porque esse x aqui primeiro sou eu, a minha idade. Vou mudar a cor aqui só de... Mudou. Então, aqui é a minha idade. Agora, esse x mais 7 é a idade do meu irmão, que tem 7 anos a mais do que eu. Então, quando eu escrevo x mais 7, eu estou dizendo, o meu irmão tem mais 7 anos do que eu, né? Tudo bem? Qualquer hora vocês podem me interromper também, gente. De repente, eu estou falando aqui, vocês podem não estar entendendo. Bom, agora que eu sei que a minha idade e a do meu irmão está aqui, né, na equação, eu vou colocar um igual e dizer que a soma dessas idades dá 37. Ó. Agora, o que eu tenho semelhante? Ó? O que é semelhante? É o que é igual, ó, x e x. Eu tenho 2, né? 2x. Mais 7 igual a 37. Quando chegar aqui, você consegue resolver mentalmente. Por quê? Eu vou dobrar o número. Aí, o resultado eu vou somar com 7. Vai dar 37. Bom, ainda não sei. Então, beleza. É só fazer isso aqui, ó. Passar o 7 para o segundo membro. Ele vai subtrair do 37. Isso vai dar 30, né? Então, eu fico com 2x igual a 30. Bom, qual o número que multiplicado por 2 dá 30? Está aqui, né, gente? Ó. É o 15. Então, já está feito, entenderam? Deixa eu descer um pouquinho. Tá vendo? Ó? 2x igual a 37 menos 7. 37 tira 7 é 30. 2x igual a 30. Caso eu queira continuar, né? Aí eu faria assim, né? X igual a 30 dividido por 2. Que dá 15. Só que mentalmente você já resolveu, entendeu? Aí você vai lá e marca a resposta, não tem problema. Gente, tudo certo? Sem problema? Oiê. Tô muito quietinho. Nenhum problema, professor. Não, tranquilo. O Herbert também, tranquilo, Herbert? Tranquilo. O Herbert tá aí, né? Pensei que já saiu também. Bom. O terceiro, que agora na verdade é o segundo, né? Vou escrever aqui em cima mesmo, não tem problema. Esse exercício diz o seguinte: em um concurso, os participantes devem responder a um total de 20 questões. Para cada resposta correta, o candidato vai ganhar 3 pontos. E para cada resposta errada, vai perder 2 pontos.
Determine o número de acertos que um candidato obteve, considerando que ele fez 35 pontos. Ó, veja só, por exemplo, se ele fizer duas, acertar uma e errar uma, ele só tem um ponto, né? Porque ele fez 3, errou a segunda e tirou 2. Né? É nesse sentido que a gente tem que pensar. Só que ali são 20 questões no total. São 20. Então, eu podia chamar de A de acerto, E de erro, mas a gente é tão assim de ficar com x, y, a gente não para com isso. Bom, x mais y igual a 20. Vamos dizer que o x são os acertos, né? E o y, os erros. Então, a quantidade de acerto mais a quantidade de erro tem que dar 20. Ele pode acertar tudo, pode errar tudo, né? Pode acertar metade, errar metade, assim vai. Mas são 20 questões. E esse 20 representa a quantidade de questões, tá? Bom, aí depois, no próximo passo, ele diz, quando eu acerto, eu ganho 3 pontos. Aí eu faço assim, cada acerto eu vou somar 3 pontos. E o erro tira, né? Tira 2 pontos. Vou colocar entre parênteses aqui. Né? Para depois a gente compreender melhor. Aí, ele fez 35. Eu vou escrever o total de pontos que obteve acertando e errando questões. Né? Bom, aqui, joguinho de sinal, mais com menos dá menos. Então, eu poderia já escrever assim, ó, 3x menos 2y igual a 35. Tá? Eu acho que eu escrevi grande um espaço aqui, ficou meio apertado, mas dá pra gente fazer. Agora, o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho duas equações agora. Isso, na verdade, é coisa lá de oitavo já, sabiam? É coisa de oitavo ano. Mas não custa, porque chega na prova, cai uma coisa parecida, né? De repente você consegue se lembrar, fazer um raciocínio e acertar, né? Então, olha, eu tenho essa equação aqui, que fala da quantidade de questões certas e erradas. E esta aqui é a quantidade de questões que eu acerto, que eu erro, mas o total que eu obtive, né? Eu obtive 35 pontos. Agora, tem uma situação aqui, gente, que eu precisaria de isolar uma letra. Por exemplo, eu vou tentar fazer no cantinho aqui, que talvez dê certo. Ó, se eu pegar esse x e isolar o x, significa pegar o y e passar lá para o lado do 20. Ficaria assim, por exemplo. Ó. Então, ficaria 20 menos y. Beleza. Agora, tá vendo que eu estou dizendo que o x é igual a 20 menos y? Vou voltar com a minha canetinha ali. Então, eu posso pegar isto aqui e colocar na segunda equação no lugar da letrinha x. Aqui, ó. Então, eu repito 3. Aí, no lugar do x, eu escrevo 20 menos y. Bom, eu tenho que pôr um parênteses, por quê? Porque o 20 menos y é um número, tá? Eu não posso colocar 20, 3 vezes 20 e o y, daqui a pouco você não sabe quem você vai multiplicar. Então, o parênteses significa que o 3 vai multiplicar o 20, o 3 vai multiplicar o y também. 35. Deixa eu subir um pouquinho a tela. Bom, agora a gente tem que fazer um procedimento que se chama distributiva, né? Ou seja, eu vou colocar a linha aqui, gente, que é só, eu vou colocar por baixo aqui, porque senão vai misturar com o que eu fiz ali. Eu tenho que pensar assim, olha, o 3 multiplica o 20, o 3 multiplica o menos y, tá? Eu tenho que fazer esse procedimento, porque o 3 está multiplicando tudo que está dentro do parênteses. Então, vai ficar o quê? 3 vezes 20, 60, né? 60. Aí depois 3 vezes y, 3y, porque eu não conheço o valor do y. Menos menos 2y igual a 35.
Agora, gente, o que eu tenho semelhante? Semelhante é o que é igual, né? No caso, os termos ali semelhantes. Por exemplo, 3y e 2y, eles são termos semelhantes. Então, esses dois aqui, eu consigo juntar, né? Somar, subtrair. Tá? Bom, menos 3 com menos 2, você vai somar, vai dar 5. E repetir o sinal, porque está menos e menos, não tem aquela questão de jogo de sinal, né? Você teria jogo de sinal, né? Para ver qual sinal vai prevalecer se um fosse positivo e outro fosse negativo. Neste caso, os dois são negativos, você vai escrever ainda, né? O sinal de menos. Então, vai ficar 60 menos 5y, né? Que é o resultado do menos 3 ou menos 2y, igual a 35. Bom, agora... eu vou ter que passar o 60 lá para o outro lado da igualdade. E vou isolar, então, o 5y, né? Ele tem que ficar sozinho, porque é o valor que eu não conheço, eu tenho que descobrir. Note, gente, que o 60 vindo para o segundo membro, e aqui ele é positivo no primeiro, aqui ele tem que ficar negativo. Então, agora vai simplificar na vida da gente. Ó. 5y negativo é igual a 35 positivo menos 60. Agora sim, agora eu tenho que ver o joguinho de sinal. O 35 é positivo, o 60 é negativo. O 60 é maior do que o 35, então a resposta vai ser um número negativo. Tá? E depois você faz 60 menos 35, 25. Agora, observe que tem menos no primeiro membro, aqui menos 5. Tem menos aqui no segundo, menos 25. Tem uma propriedade que diz que você pode multiplicar por 1. Quando você multiplica por 1, não altera os valores, né? Só que tem um detalhe. Como ele está negativo, então eu vou multiplicar por 1 negativo. Por quê? Menos com menos dá mais. Aqui também, ó. Tá vendo? Menos com menos. Esse menos com esse menos dá mais. Aqui do segundo membro, menos com menos, dá mais. Ou seja, eu estou tirando esse sinal negativo do primeiro membro e do segundo. Né? Agora, é claro, se eu fizesse por um outro caminho, talvez não precisasse passar por esse caminho, né, de ter que ficar multiplicando por menos 1 para trocar sinal. Mas foi o que aconteceu, então a gente vai seguindo assim mesmo. Né? Talvez se eu isolasse lá no início o y e não o x, aí chegasse num valor sem precisar desse probleminha aí. Bom, então, o que resumiu aqui para nós? 5y igual a 25. Ó, tirei o sinal. Quer dizer, não eu, né? Mas se dentro da operação matemática, o sinal de menos não existe mais. Aí agora você vai concluir. 5 vezes quanto para dar 25? Aí você já vai na tabuada, não tem erro, tá vendo? O y vale 5. Bom, quem que era y lá no começo? Era o número de erros, né? Quantidade de erros. E o x é a quantidade de acerto. Se a pessoa errou 5, ela acertou 15. Tudo bem? Porque se lá no começo ele estava dizendo que o x é acerto, o y é erro, se ele errou 5 e tinha 20 questões, é sinal de que ele acertou 15. Tá vendo? Agora, o que eu posso fazer? Ele nem vai precisar, na verdade, né? Porque ele não está pedindo para você descobrir outras coisas. Ele está falando o seguinte: determine o número de acertos que o candidato obteve. Se ele errou 5, ele acertou 20. Então, é só vir aqui e marcar. O item C, por exemplo, né? Já que está na terceira, seguindo a sequência, ele é o terceiro, né? Então, você descobriu os erros para achar o acerto. É claro, se lá no começo eu isolo o y, né, nesse cantinho aqui, ó, só para ser mais claro. Ó. Se aqui eu tivesse isolado o y, escrevendo dessa forma, ó, aí no final dos cálculos, tal, eu chegaria no x. Mas tudo bem, a gente chega por um caminho torto, mas chega também. Acaba levando um pouquinho mais de tempo, na verdade, né?
Mas o importante é que indo por um ou outro caminho, no final você só interpreta o cálculo que você fez, né? Esse aqui, gente, é exercício para o 8º ano, tá? Na verdade, né? Tem até uns outros procedimentos, umas técnicas lá que eu nem estou falando muito, porque vocês estão no 7º, esse ano foi um ano totalmente diferente, né? Mas é bom que saibam, né? E de repente, por curiosidade, eu sei disso, daqui a pouco vocês estão estudando e aprendendo sozinhos, né? Não vai nem assim, vai tirar uma dúvida com o professor, mas muitas coisas vocês vão estar aprendendo assim por conta, né? Bom, agora vamos para o outro exercício, que é, no caso aqui seria o 3. Ó, ele diz o seguinte: hoje a soma das idades do meu pai, de um pai e um filho é 52 anos. Esse exercício aqui, olha gente, se eu perdi uns fios de cabelo, ó, a idade dos dois dá 52, tá? Só que há 10 anos atrás, o pai tinha 15 vezes mais a idade do filho. Olha, esse é dá trabalho, viu? Eu acho que foi feito para um nível bem mais avançado, mas é bom a gente pensar nele, né? Porque se hoje eu somo a idade do filho do pai da 52, há 10 anos atrás, a idade do pai era 15 vezes mais. Quer dizer, eu tenho que pensar assim, olha, se o X é o pai, vou colocar X é o pai, e o Y é o filho, né? Gente, é que a gente costuma colocar a letra XY, podia pôr P, F, né? Tá? Bom, então vai ficar assim. 10 anos antes, né, gente? Eu tenho que tirar 10 anos da idade de cada um, né? Concordam? Eu tenho que tirar 10 anos da idade de cada um. Por quê? Há 10 anos atrás eu tinha 10 anos menos, mas meu filho também tinha 10 anos menos, né? Então, nesse total 52, eu tenho que tirar 10 de um e 10 do outro, tá? Opa. Então, você pode escrever assim, ó. Porque eu tenho que tirar 10 da idade do pai, tenho que tirar 10 da idade do filho, tá, gente? Então, não é mais 52, mas é 32, né? Tudo bem? Eu anotei aqui, eu tenho um resumo dele aqui, deixa eu pegar, senão eu vou acabar demorando, só um minuto. Deixei do lado aqui. Deixa eu ver onde é que eu escrevi aqui. Fiz tanto rascunho, agora eu tenho que achar. Até a tela saiu do lugar aqui, né, gente? Desculpa. Acho que a gente encosta aqui. Acho que deu zoom. Não fui eu quem dei esse zoom aqui. Bom, até aí tudo bem, né? Deixa eu ver onde é que eu parei ali. Gente, eu rascunhei tanto, já me perdi. Então ficaria assim: a idade do pai, a idade do filho, né, que no caso é... já sei, esse tablet aqui, eu acho que eu encosto em algum lugar e dá só na hora que eu não preciso, eu não quero. Aqui. No caso, há 10 anos atrás, o pai tinha uma idade, né, e o filho, ele era 15 vezes, né, a idade do pai, né? Perdão, do filho, né? Tá vendo? 15. Que é 15 vezes, né? Aí o que acontece? Eu tenho x mais 15x. Tenho 16x igual a 32. Aí quando eu fizer a divisão, porque o 16 passa dividindo o
32, o meu x vai dar 2. Quer dizer, há 10 anos atrás, o filho tinha 2 anos e o pai tinha 15 vezes mais. Então, vamos escrever aqui do lado. Há 10 anos... Nossa, que letra, né, gente? Até riscar, ficou feio. Há 10 anos atrás, o filho tinha 2 e o pai tinha 15 vezes mais. Tá vendo? Quando somos 2 dá 32, ó. Volta aqui, ó. Isso é bem trabalhado esse negócio, mas é isso. Há 10 anos atrás, o filho tinha 2 e o pai tinha 30, porque o pai era 15 vezes mais velho. Aí, passado 10 anos, mudou um pouco, né? No caso, eu teria que somar, né? Se passar 10 anos, aí eu vou aumentar 10 para o filho e 10 para o pai. O filho, no caso, tem 12 e o pai tem 40. Aí, quando somar os dois, dá 52, ó, que era o que ele deu lá no início, lá no enunciado. Então, o pai tem 40. É a única resposta, né? Porque às vezes tem mais 40 aqui para baixo. Então, o pai tem 40 e o filho tem 12. Mas também exige bastante da gente esse exercício, tá, gente? Alguém quer comentar, fazer alguma observação? Tudo bem, não? Eu acho que esse aí eu acertei. Eu vi mesmo lá os resultados, mas eu não fui olhando questão por questão, né? Mas saber quem fez, né? E a quantidade de acertos e tal. Acho que você tirou 12, não me lembro. Acho que você tirou 12. Mas ele exige a gente, viu? Às vezes, gente, você vai pensando assim, resolver isso aqui, resolve de outras maneiras. Mas quando você tem a equação, você consegue mais rápido, né? Porque aqui é bem assim, complicado. Você lê o enunciado e pensar numa resposta óbvia. Não sai, é difícil. Professor, vai chover hoje, o Ebert tá quietinho. Não, pelo amor de Deus, final de semana vai ser de sol. Ó, vamos para o número 4 aqui. Isso aqui, gente, é a equação de segundo grau, tá? Ó, a soma de um número com o seu quadrado é 90. Determine esse número. Então, é uma maneira de apresentar a equação de segundo grau. Por quê? Um número mais o seu quadrado, né, que no caso é o número elevado ao quadrado, é igual a 90. Tá vendo? Então, você tem que pensar no número mais esse número elevado ao quadrado para dar 90. E o x é o valor desconhecido, é o que eu estou querendo. Tá? Não vou resolver por sistema de equação de segundo grau, não, porque só para o 9º ano, né? Poderia, tal, no 8º, tal, mas não é o caso. O que a gente pode pensar? Vamos por estimativa. Por exemplo, se o x for 5, aí eu elevo ao quadrado 5, dá 25. Isso aqui dá 30. Então, eu já sei que é mais do que 5. Então, você vai assim por tentativa, entendeu? Eu acho que é um caminho. Mas eu deixei porque é bom a gente pensar de uma maneira diferente também, né? Se você colocar 7, por exemplo, o x vale 7. É que não tem ali também, né? Tô perdendo meu tempo, né? Você tem o 3, o 9 e o 12. Vamos pegar o 12. Ó, se eu pegar o 12 e o 12 ao quadrado, o 12 ao quadrado é 144, dá 156. Então, não é. Se não é o 12, não são esses números também. Se 5 deu 30, quando eu fiz aquela operação, né? Só pode ser o 9. Então, vamos provar que dá 9, ó. Vamos provar que dá 9, ó. 9 mais 9 ao quadrado é igual a 90. O 9 ao quadrado é fazer 9 vezes 9, né? Então, eu fico com 9 mais 9 vezes 9. 9 vezes 9 é 81. Aí, quando você somar 9 mais 81, 90. Tá vendo que foi até mais fácil? É que é assim, depende do jogo de cintura que a gente tem para fazer as coisas, né? Porque, embora vocês não conheçam o procedimento para calcular a equação de segundo grau, existem outras maneiras, né?
Não pareceu difícil, né, gente? Mas só que tem que ter esse joguinho de cintura. Olha na resposta e vê, vou tentar esse número. De acordo com o enunciado, você joga na equação para ver. É 5, tá certo, desculpa. É 5. Vamos marcar aqui 5 para não perder a ordem. A soma do quadrado, tá vendo? Quando ele fala a palavra soma, tem um mais no meio. A soma do quadrado de um número, né? Com o próprio número é igual a 12. Então a gente está aprendendo a equacionar, tá vendo? É uma outra questão. Às vezes resolver, né? A equação do segundo grau, não consigo, não conheço o procedimento, tal. Mas assim, fazer a leitura e escrever matematicamente, vocês estão conseguindo, tá vendo? Quando ele fala a palavra soma, eu tenho um sinalzinho de mais. Quadrado, expoente 2. Um número eu não conheço, vou chamar de x. Né? Aí depois o próprio número é ele mesmo. Então se eu escrever x aqui, escrevo aqui também. Ó, vamos deixar isso aqui de lado, porque o 12 já está ali. Como é que eu vou elevar 12 ao quadrado da 12? Né? 36 também. Vamos pensar no 4. 4 ao quadrado mais 4. 4 ao quadrado é 16. 16 mais 4 é 20. Então, passou. Aí vem para o 2. 2 ao quadrado mais 2. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que é 4. 4 mais 2, esse 2 aqui, né? 6. Quer dizer, só sobrou o 3. Então, a gente vai fazer o cálculo só para ter certeza disso, né? 3 ao quadrado mais 3. Tem que dar 12. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Isso dá 9. 9 mais 3, 12. Tá vendo? Então, mesmo sem conhecer o procedimento, né, da equação, você consegue resolver usando, assim, a álgebra, né, que a gente pode dizer, né, que a gente conhece, né? E o raciocínio também, porque você eliminou ali, olhando para as respostas e viu que não dava, né? O 4 não foi, então 12 e 36 pode esquecer, né? Bom, vamos para o próximo aqui, ó, diferença. Essa palavra diferença é um sinal de menos, como lá falava soma, adiciona, né? É um sinal de mais. Aqui você vai usar um sinal de menos. Então ele coloca assim, a diferença entre o quadrado, então quadrado de um número, e o dobro. Dobro agora mudou, tá, gente? Dobro é 2 vezes. Tá? Não pode esquecer. Quadrado, expoente 2. Quando ele falar em dobro, é 2 vezes. Tá? Isso tem que dar 80. Tá vendo? Ó, eu vou pegar um número, vou dobrar esse número, depois eu vou pegar esse mesmo número, vou elevar ao quadrado e subtrair, né? Fazer uma subtração para chegar no 80. Bom, pelas respostas ali, ó, né, você tem que trabalhar com 5, com 10, com 15. Vamos fazer o que já vai chegar na resposta para a gente não ficar aqui, porque tem mais coisa para baixo ali que eu acho que vai exigir bem da gente. Vamos pensar no 10. Ó, 10 ao quadrado menos 2 vezes 10, porque eu pensei no 10, tem que usar o 10, tá? Eu não posso trocar, né? Se o x vale 10 aqui no meu raciocínio, tem que continuar valendo ali também. Bom, 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. 2 vezes 10, 20. Tá vendo? Ó? 100 menos 20, 80. Então, a resposta é o 10. Mas note que, de novo, tem que saber equacionar o problema, tá? Tá tranquilo, gente? Quer que eu vá mais devagar? De repente estou nem respirando. Não, aqui. tá dando pra entender. Tá dando para fazer, né? Tá. Yeah. Agora exercício 7. Ó, o quadrado de um número menos, podia ser, né, gente, a diferença, tá? Ele usou a palavra menos, não tem problema. O seu triplo, ó, 3 vezes, tá? Mesma coisa. Dobro 2 vezes, triplo 3 vezes, né? É igual a 40. Tá vendo? Ó?
Eu tenho que pensar no número, elevar ele ao quadrado e tirar 3 vezes esse número que eu pensei. Se eu pensar no 10, só de curiosidade, 10 ao quadrado menos 3 vezes 10, será que dá 40? Não dá, né, gente? Ó, dá 70, então não é. Vamos pensar no que está correto, já para a gente levar tempo. Lá pro final que vai exigir da gente. Ó, 8 ao quadrado menos 3 vezes 8 tem que dar 40. O 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. 3 vezes 8, 24. Quando eu faço 64 menos 24 dá 40. Então, aqui eu acho que o objetivo maior nesse momento é equacionar o problema, sabe? E o cálculo é mais para provar, né, que a equação existe, você equacionou e que chega na solução. Mas eu acho que o objetivo aqui mesmo é mais fazer a leitura e saber escrever matematicamente a expressão, tá? Ó, o 8. O 8 é 9 aqui mesmo. 8. O quadrado de um número, então vou pensar assim, o quadrado de um número mais 10 é igual a 35. Acabou a tinta aqui. Estranho. Não sei por que faz isso comigo. Meu Deus. Será que eu apertei alguma coisa? Vamos ver se agora vai. Ué? Tem que ir na unha aqui. Gente, mas por que parou de escrever? Aí. Você sem pé, sem cabeça. Tava indo normal. Ixi. Computador da escola, qualidade 100%. Aí, cara, não sei o que aconteceu. Não vou recarregar, não. Casas Se eu for Bahia. recarregar, eu vou perder isso aqui, ó. Só um instantinho, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar isso aqui antes que eu perca. Eu tô usando a Wi-Fi do vizinho, cara. Daí tudo que eu escrevi eu não perco. Cara, eu tô usando a Wi-Fi do vizinho. Meu Deus. Tá vendo? Olha só, eu já salvei, tudo que eu registrei ele fica escrito, então é legal guardar isso aqui, ó. Vamos ver se agora eu volto lá no exercício e consigo continuar. Deixa eu ver lá pro final. Santo Deus. Chega lá, exercício. Ah, chegou. Gente, vamos ver se agora vai, né? Maluquice negócio desse. Tá, agora acho que vai, pelo amor de Deus. Então, voltando, o quadrado de um número mais 10 igual a 35. Beleza. Bom, agora dá para aplicar isso aqui é a equação Muito bom, cara. Não é que é a equação do primeiro grau, perdão. É o procedimento que a gente estava falando agora há pouco ali, né? Esse 10 tem que sair do primeiro membro, né? Ele precisa de ir lá para o segundo membro. Então, eu vou repetir o x ao quadrado no primeiro membro, igual 35. E o 10 que estava positivo passa negativo. Então, vai ficar 35 menos 10, 25. Bom, x ao quadrado igual a 25. Então, você tem que pensar qual o número elevado ao quadrado
dá 25? Você pode fazer a raiz quadrada. Tá? Raiz quadrada de 25, que dá 5. Então, beleza. Aí vem aqui e marca 5. Bom. Agora o número 9. O triplo de um número, então triplo 3x menos o quadrado desse número é igual a 2. Tá vendo? É uma equação de novo do segundo grau. Então, como que a gente poderia resolver? Aqui, eu coloquei aquele na resposta 1 ou 3, 4, 1, porque tem duas situações que ele aceita, tá? Deixa eu só pensar se por esse caminho eu conseguiria resolver já ou não. Bom, se você colocar 3 aqui, 3 vezes 3 é 9. Aí aqui dá 9 também. 9 menos 9 é 0. Então, o que aparece 3, ó, você já vai descartar, tá vendo? Você pode eliminar, já vai ganhando tempinho. Não é? Ó, 3 vezes 3 é 9. 9 menos 3 ao quadrado é 9 de novo. 9 menos 9 não dá 2. Vamos pensar no 4. 3 vezes 4 é 12. E aqui 4 ao quadrado 16. Não dá. Uma maneira, tá, gente? Então aqui também tem 4. Então provavelmente, ó, vamos só checar fazendo o cálculo, né? Vamos testar o 2. 3 vezes 2 menos 2 ao quadrado. 3 vezes 2 é 6. 2 ao quadrado é 4. Tá vendo? Ó, 6 menos 4 dá 2. Então, às vezes, não precisa de procedimento. Você vai por dedução, né? Opa. Essa eu errei. Ah, não acertou? Então, ele aceitou o 2 aqui, né? Como ele colocou 1 ou 2, eu vou fazer também com 1. Que também tem que dar a mesma situação, tá? Ó, 3 vezes 1 menos 1 ao quadrado. Ó, 3 vezes 1 é 3. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. 3 menos 1, 2. Tá vendo? Ó, ele aceita o 1 ou o 2. É a solução do problema. Então, em prova, você pode pensar assim também. Nossa, não estou sabendo resolver isso aqui. Mas o que você tem assim, de bagagem, assim, que você consegue olhar, né, para a matemática e ver, eu vou por esse caminho aqui, vou equacionando, né, vou deduzindo as coisas. Então, você pega ali uns números, você viu que já não dá, já elimina, né? Porque não deu por 3, não deu por 4, sobrou só 1 e o 2. Fizemos a conta só mesmo para ter certeza, né? Ó, o 10. 10. Ó, o perímetro de um retângulo é 20 e sua área é 21. Quais são suas dimensões? Não tem figura, tá vendo? Vamos imaginar, ele falou retângulo, né? Tá vendo que agora entrou um pouquinho de geometria? O perímetro é 20. Então, quando eu somar a medida dos lados, dá 20. E a área, que seria comprimento vezes altura ou largura, dá 21. Mas olha só. A área é multiplicar comprimento vezes altura ou largura para dar 21. Só tem uma situação de dois números que se multiplicam e dá 21. É o 3 e o 7. Não é? Então, você já acabou resolvendo o problema, tá vendo? Por quê? Quando eu faço 7 vezes 3 dá 21. Quando eu faço 3 vezes 7 dá 21. Eu já achei a área. Né? Agora, eu só vou confirmar que o perímetro também dá 20. Vou desenhar novamente aqui uma outra figura, né, parecida com essa. Então, vamos dizer que aqui é o 7, que é o comprimento. Aqui é o 3. Aqui é 7. E
E aqui é 3. Tá vendo? Ó? 3 com 7 dá 10. 3 com 7 dá 10. Somei e deu 20. E quando eu multiplicar 7 vezes 3, ou 3 vezes 7, dá 21. Então, as dimensões, né, as medidas dos lados desse retângulo é o 3 e o 7. Ó. Tá aqui. Ó. Tá? 3 centímetros e 7. Embora ele não especifique, né, largura, altura, mas a gente deduz, né, o lado maior é o comprimento, o lado menor a largura ou altura, né? Depende da expressão que a gente quer usar. Então, você conseguiu resolver fazendo por área, tá vendo? Porque por perímetro teria outras possibilidades, né, de ficar pensando. Agora, por área, você sabe que multiplica dois números dá 21, só tem dois números que se multiplicam e dá 21. Número inteiro, claro, né? Então, 3 e o 7, ó. E esse aqui, ó, a área e o perímetro de um retângulo são respectivamente 16 centímetros, né? Tanto a área quanto o perímetro mede 16 centímetros. Então, sabemos que é um quadrado, né? Porque para dar 16 de área e perímetro, né? Quer dizer, né, gente, pega número inteiro aqui para facilitar a nossa vida, né? Imagina se ele pegar número decimal, fracionário, aí dá mais trabalho, óbvio, né? Então, de novo, perímetro é 16, área 16. Bom, aí o que acontece? 2,5 vezes 2,5 não dá 16. 5 vezes 5 dá 25, teria que dar 16. 8 vezes 8, 64. Aqui ia ser 16. 2 vezes 2, 4, que é 16. Então, só restou o 4, né? 4 vezes 4, 16. Essa é a área. E o perímetro você vai checar, né? Vai somar a medida dos lados. 4 vezes 4 é 16 é a área. E depois o perímetro é 4, mais 4, mais 4, mais 4. Tá vendo? Então, você pode ir pela área. Quando você encontra os lados, né? A partir da área, você já praticamente resolveu o problema. Não pareceu difícil, né?